Olá, gente querida, muita luz para a sua vida nesta noite, que o Espírito do nosso Deus esteja presente no seu lar, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho e em tudo que lhe pertence, que a presença de Cristo, que está acima de qualquer outra presença, venha reinar e brilhar nos nossos caminhos. Nesta noite nós vamos falar com Deus, nós vamos colocar diante dele as nossas lágrimas, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais. E eu tenho certeza que cada oração será acolhida por Ele e atendida pelo nosso Senhor. A pergunta que não quer calar é: você crê que tudo é possível se nós usarmos a fé no nome dEle? Você crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos? Se você crê, já pode colocar o seu nome completo aí nos comentários. Coloque também o nome dos seus familiares, porque nós vamos apresentá-los hoje a Deus. E toda oração que será feita nesta noite será atendida pelo nosso Senhor, tá bom? Deixe também o seu gostei, o seu like nesse vídeo, tá? Até para que a plataforma do YouTube possa entender que esse vídeo é um vídeo relevante, e quando você deixa o seu curtir, o seu joinha, você faz a plataforma entender que o vídeo é relevante e ele passa a compartilhar e a divulgar para mais pessoas nesta plataforma. E a verdade é que muitas são as pessoas que estão sofrendo, e quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, mais abençoado as pessoas serão e o nome de Cristo será glorificado, tá bom? Prepare também o seu copo com água para que nós possamos apresentar. E agora eu quero ler contigo uma palavra, uma mensagem de fé, aquilo que está lá no livro de Hebreus capítulo 3, versículo 7. Você vai acompanhar aí comigo? Pode colocar na tela, por favor? Olha o que ele diz. Lá no livro de Hebreus capítulo 3, versículo 7, ele diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Você sabe que o sofrimento, ele é algo literalmente opcional. E quando nós falamos que o sofrimento é opcional, nós estamos falando de escolha, de poder de escolher a que rumo vamos trilhar na nossa vida. Você sabe, isso é uma verdade inegável. Muitas pessoas sofrem no dia de hoje, nos dias atuais que vivemos, porque elas têm endurecido o coração para a voz do Espírito Santo. E a verdade é uma só: todas as vezes que o ser humano ele ignora a voz de Deus, ele tende a sofrer. Veja que a Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus, de reis no passado, de pessoas que chegaram em um alto patamar, mas porque ignoraram a voz de Deus, perderam tudo. Então eu disse que o sofrimento é opcional por esse motivo. É óbvio que quando nós estamos ligados à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus, nós passamos por lutas, por dificuldades. Isso é um fato inegável. Jesus falou: no mundo vós tereis muitas aflições, mas ele deixou claro dizendo que nós teríamos que ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós também venceríamos. Então você percebe que existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença em você passar uma luta, um problema sozinho, sem a companhia do autor da vida ao seu lado para te sustentar, para te fortalecer. Agora, o outro lado é você passar um problema, mas agora com a presença do Espírito Santo. Davi, uma certa vez, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum, porque eu sei que tu estás comigo. Davi, ele era um homem sensível a ouvir a voz de Deus.
É por isso que ele fazia a diferença. É por isso que ele, aonde chegava, a luz de Deus chegava junto e dava a ele grandes bênçãos e vitórias. A pergunta é: você quer vencer? Você quer conquistar? Você quer chegar aonde Deus tem preparado para a sua vida? Então você deve se sujeitar à voz do Espírito Santo. Coloque na tela, por favor, novamente esse versículo. Leia comigo novamente para nós já entrarmos em oração. Mas essa palavra ela tem que ser enfatizada com muita ênfase. Olha o que ele diz. Portanto, como diz o Espírito Santo, quem está dizendo não é o homem, quem está dizendo é o Espírito Santo. Ele diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que é endurecer o coração? Endurecer o coração para a voz do Espírito Santo é você ignorar a direção dele. É Deus falar para você: vai para uma direção, mas você vai por outra. É Deus falar assim: abandone determinadas coisas, e você ainda continua agarrado às práticas das velhas obras. Isso é endurecer o vosso coração. Ele diz: não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Essa palavra, ela está falando sobre o povo de Israel. Um povo que tinha uma promessa, um povo que poderia chegar à terra de Canaã. Mas eles não conseguiram chegar. E não é porque a palavra de Deus falhou, mas foi porque eles endureceram o coração. O recado de Deus para mim e para você hoje é o seguinte: não importa a luta que você está vivendo, se você abrir o seu coração e deixar Cristo entrar, e se Ele de fato for, a partir de hoje, o seu guia, é certo que Ele te dará vitória. É impossível você seguir a direção de Deus e não ter êxito na sua caminhada. E a pergunta é: de que lado você vai estar? Do lado daqueles que obedecem ou do lado daqueles que ignoram a voz de Deus e continuam trilhando um caminho longe do Criador? Não endureça o seu coração. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E se você crê, você verá a glória de Deus. Pegue o seu copo com água em mãos, nós vamos falar com Deus neste momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te abençoar. Essa água se transformará em um santo remédio. E todos os lugares que esta água chegar, inclusive depois que nós encerrarmos o vídeo, eu gostaria que você jogasse um pouquinho desta água, apenas um pouco. Você vai jogar um pouco dessa água na entrada da sua casa nesta noite. E se amanhã, no dia seguinte, você vai estar indo para o trabalho, se a empresa é sua, se o trabalho é uma empresa que tem, ou seja, você vai jogar um pouco desta água na entrada desta sua empresa. E Deus ele há de abençoar você. Dê também essa água para um familiar que está doente, aflito, oprimido, e o Espírito Santo ele vai te abençoar, tá bom? Vamos falar com Deus neste momento. Meu Pai, meu Senhor e meu Rei, nós entramos em oração na Tua santíssima e gloriosa presença, porque nós não queremos trilhar caminhos longe de Ti. Do que vale o homem ganhar o mundo todo, mas no final de sua vida perder a sua alma? De nada vale, meu Pai, vivermos essa vida sem a Tua companhia, sem a Tua orientação, sem a Tua direção. A Tua presença é o que nos guia, a Tua presença é o que nos dá o combustível para seguirmos adiante. E como hoje o Senhor falou ao nosso coração dizendo: se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o vosso coração. Meu Deus, o nosso coração está voltado para Ti. Então venha cumprir a Tua palavra, venha remover do nosso organismo, da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que não provém de Ti.
Talvez essa pessoa que agora está acompanhando esta oração, ela está recebendo esta oração de bom grado, ela está se entregando em teu altar e ela está dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, me ajude a vencer os problemas, as lutas, as guerras. Então, meu Pai, incline-se para ouvir o clamor, o gemido, o grito de socorro dessas pessoas. Então, igreja, aí onde você está, fale com Deus agora, apresente para Ele a sua dor, apresente para Ele os seus problemas, as suas lutas, as suas guerras, as suas tribulações, aquilo que você tem enfrentado, passado, aquilo que tem roubado a sua paz. Talvez no dia de hoje você teve um dia exaustivo, cansativo, um dia pesado, atribulado. Então coloque isso agora diante do Senhor e diga: meu Deus, eu entrego as minhas lutas em teu altar, eu entrego as minhas batalhas, as minhas guerras, os meus problemas diante do Senhor. E que o Senhor nesta noite, meu Pai, possa visitar cada integrante desta família, que os familiares do teu povo, que os nossos familiares sejam abraçados, envolvidos e agraciados pelo teu poder, e que quando nós fizermos uso desta água, que esta água pela fé venha se transformar em um santo remédio para curar a nossa alma e para restaurar a nossa fé. Nós declaramos que aonde chegar esta água, junto chegará o teu poder, a tua luz e a tua grandeza, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Beba um pouco desta água. Graças a Deus. Eu creio que o tempo de milagres não acabou. Agora, medite nessa palavra que foi falada hoje. Deus, Ele falou contigo. Talvez há muito tempo Ele tem pedido algo para você. Talvez Ele tenha falado para você ser fiel, para você se desviar de determinadas circunstâncias, situações. Você sabe que está trilhando o mau caminho. Saia desse mau caminho, vá para o caminho da fé. Deus vai te honrar. Você pode ter certeza no que eu estou dizendo. Faz uma aliança com Cristo hoje, um pacto com Deus hoje, e você pode ter certeza que Ele vai estar andando junto com você, tá bom? Se esta mensagem, se esta oração te ajudou, eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Mande para 3 pessoas, pessoal. O que é você mandar para 3 pessoas? Você vai estar sendo usado pelo nosso Deus para abençoar outras pessoas. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like, deixe também o nome dos seus familiares nos comentários. Eu também gostaria de falar para você o seguinte: se você deseja ajudar o nosso ministério, se você deseja semear no nosso ministério, se você de fato enxerga Deus na minha vida, então você pode estar semeando o seu dízimo, os seus votos, as suas ofertas, aquilo que Deus Ele tem colocado no seu coração para você semear na obra de Deus. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você plantar, no nosso ministério, Deus Ele vai te abençoar. Até porque toda semente que você vai estar contribuindo, ajudando, plantando e semeando, será sim para o ganho de almas. Você vai estar nos dando condições de continuarmos levando a palavra do nosso Senhor, tá bom? Esse é o número que aparece no seu rodapé do seu televisor, é o número do Pix, tá? Você pode estar fazendo Pix ou também mandando uma transferência bancária, mas hoje em dia a maioria das pessoas elas apresentam por Pix, né? Hoje o Pix é o meio de movimentação financeira, acho que um dos maiores aqui do Brasil, se não for o maior, não é verdade? Então você pode estar apresentando o seu dízimo nesse Pix que aparece aí no rodapé do seu televisor. Plante, semeie, não tenha medo. Bispo, eu posso devolver o meu dízimo? Pode devolver o seu dízimo. Bispo, eu posso fazer um voto com Cristo? Faça um voto com Cristo e Deus certamente há de te abençoar, tá bom? Muita luz para a sua vida, pessoal, que o Espírito Santo te abençoe e que a paz que excede todo entendimento
guarde a sua casa, a sua família e tudo aquilo que é teu. Deus abençoe e até amanhã.